livro de Números, capítulo de número 35, vamos ler o versículo de número 34, e assim que você encontrar aí, diga graças a Deus. Fácil de encontrar o livro de Números. Capítulo de número 34. E assim que você encontrar aí, diga graças a Deus. Posso ler? Diz assim: não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém? Vou ler de novo. Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém? Eu leio agora e toda a igreja repete comigo. Vamos lá. Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Quem crê que Deus habita no meio do seu povo? Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos agora e use para dar a sua melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai dando glória ao nome do nosso Deus. Vai aplaudindo e vai dizendo glória, 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 glória é teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e exaltando. Isso, vai aplaudindo e bendizendo ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido, Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada agora, nesta noite. Meu Deus, e ninguém veio aqui ouvir da voz do homem, mas vieram ouvir do teu Espírito Santo. Então, meu Deus, tome os lábios do pregador, tome a vida do mensageiro. Meu Deus, remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra e envia esta palavra com virtude, poder e autoridade. Meu Deus, e que a tua palavra nessa noite ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem se sentar, por favor. Minha gente, quando Deus disse ao Abraão que lhe daria uma terra por possessão e por herança, e que era ele, Abraão, para sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que ele, o Senhor, mostraria a Abraão, esse lugar que Deus estaria enviando a Abraão, que Abraão ainda não sabia, seria revelado posteriormente. Então, quando Abraão, ele parte para essa terra que ele não sabe onde era, hoje nós sabemos que é a terra de Canaã. E na terra de Canaã, os habitantes da terra de Canaã haviam profanado, contaminado a terra. Então Deus decide expulsar, vomitar os moradores de Canaã e substituir com o tempo todos aqueles moradores de Canaã por descendentes de Abraão. Então Abraão vai ser o primeiro a chegar naquele lugar, naquela terra que está contaminada, que está totalmente impura diante de Deus. Abraão é o primeiro homem dos seus descendentes a chegar em Canaã.
E você sabe que ele vai ter o filho dele, o Isaque, depois o neto, que é o Jacó. Jacó terá os 12 filhos, que serão os bisnetos de Abraão. E esses bisnetos serão levados para o Egito e ficarão 450 anos lá. Apesar de Abraão já ter pisado naquela terra, e apesar de Jacó e Isaque também terem pisado naquela terra, eles não tomam posse ainda da terra. A terra está sob o domínio cananeu, pelos heteus, ferezeus, gigarzeus, jebuseus. Eles habitam em toda a terra de Canaã, aonde Abraão havia chegado. Então, esses 400 anos, o povo que habitava em Canaã não mudaram o seu comportamento, continuaram pecando. E Deus fala para Moisés, que agora já está um homem adulto, e muito depois de Abraão, de Isaque e de Jacó, 450 anos depois já se passaram, ou seja, 4 séculos, e o povo da terra de Canaã não mudou o seu comportamento. Então Deus decide agora libertar o seu povo e substituir os cananeus por hebreus, pelos descendentes de Abraão. Porque os habitantes da terra de Canaã contaminaram a terra. Então Deus vai fazer uma substituição para que através dos descendentes de Abraão a terra seja novamente purificada e a terra produza de forma plena, porque Deus disse que a terra é boa, larga, espaçosa, mana leite e mel, mas os seus habitantes são maus, e as maldades dos seus moradores contaminaram a terra. Eu quero que você volte no livro do Êxodo, quando Deus decide levar esse povo, e ele fala com o Moisés na sarça ardente, dizendo que ele vai libertar o povo e vai levar para as terras de Canaã. Capítulo de número 3 do livro do Êxodo. Capítulo 3, versículo 17. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim: portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, e a do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. A terra os quais os filhos de Israel irão subir é uma terra boa, é uma terra produtiva. Porém, os moradores, os quais são citados aqui, as nações que habitam naquela terra, contaminaram a terra, fazendo a terra ser contaminada. E eu quero que você veja comigo. Vamos lá no livro de Levítico. Livro de Levítico. Que de fato a terra é contaminada. Livro de Levítico. Capítulo 18. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Levítico 18, veja aqui, que a terra estava contaminada. É uma terra boa, mana leite e mana mel, mas a terra está contaminada. E a terra contaminada vai vomitar os moradores dessa terra. A terra não está mais aceitando os cananeus. Veja aí, capítulo 18, versículo de número 24.
diz assim: como nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante de vós, de diante da vossa face. Então Deus disse: nenhuma destas coisas que essas nações praticaram, vocês vão praticar, porque a prática deles contaminaram a terra. Uniões abomináveis, casamentos ilícitos, maldade, pecado. Todas essas nações que habitavam lá cometeram todo tipo de pecado, de imoralidade sexual naquela terra. Todo tipo de orgias e pecado, idolatria, feitiçaria. Tudo que é abominável aos olhos de Deus, os jebuseus, os cananeus, os girgazeus, todos eles praticaram. E a prática pecaminosa deles contaminaram o lugar. Ou seja, o mau comportamento deles fez com que o local os rejeitassem. A própria terra irá vomitar, e Deus disse: eu vou lançar eles, eu vou expulsá-los de diante da vossa face, eu vou substituir eles por vocês, que é um povo santo, porque vocês, ao entrar nessa terra, não vão contaminá-la, pelo contrário, vão santificar o lugar, porque eu, o Senhor, irei habitar no meio de vós. Então a minha presença no meio de vós e em vós, nesta terra, vai santificar toda a terra, porque os antigos moradores não santificaram este lugar. Vamos voltar aqui, continuar lendo, olha só, versículo de número 25. Pelo que a terra está contaminada, grife isso, marque, a terra está contaminada, o lugar está contaminado, inapropriado. As atitudes deles tornaram Canaã, um local que mana leite e mana mel, contaminado. E Deus não habita no meio daquele povo, porque eles contaminaram a terra, porque eles contaminaram o local. Estou aqui no verso 25. Pelo que a terra está contaminada. E Deus diz: e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade. Deus disse: eu vou visitar eles. Todos os pecados que eles cometeram, a irreverência, a falta de me servir, por não estar me servindo, eles contaminaram o local. Quando você não serve a Deus, você contamina o ambiente aonde você está. Quando você peca, quando você erra, não obedece à palavra de Deus, sua casa, seu trabalho, aonde você está, torna-se um lugar contaminado, inapropriado para Deus agir. Deus não está ali. E por ele não estar, ele está dizendo: e eu visitarei sobre eles, ou seja, eu vou visitar. E quando eu visitar, a terra vai vomitá-los. Olha só, e a terra vomitará os seus moradores. A terra vai começar a te rejeitar. E a terra vai querer te destruir, porque ela não aceita ser contaminada. E eu também não aceito que a terra esteja contaminada, então vou vomitá-los. Deus dá ordem para eles agora: porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, olha só, nem o natural e nem o estrangeiro, ou seja, nem os de dentro e nem os de fora têm o direito de contaminar o ambiente. Está vetado, proibido. Guardareis os meus estatutos e as minhas leis, nem o estrangeiro, nem o peregrino entre vós. Ninguém pode contaminar esta terra que eu estou dando a vocês. Eu estou dando a bênção, estou dando para vocês morarem, estou dando um lugar para vocês morarem, para vocês estar e servir a mim. Então não contamine o lugar. Se vocês fazerem conforme as nações fizeram, eu também vou visitar a maldade de vocês, porque vocês estão contaminando o lugar. E assim como eu não aceitei as nações contaminarem a esta terra, eu também não aceitarei que vocês venham contaminar este lugar. Então Deus dá eles de
esse erro. Verso 27, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós. Deus está dizendo, eles contaminaram o lugar. Vocês estão entrando numa terra contaminada. Vocês estão tomando posse de um ambiente que está contaminado. E se vocês entrar nesse ambiente contaminado e praticar as mesmas coisas que eles, a terra também não vai aceitar vocês, e nem eu aceitarei vocês. Vomitarei da minha presença, expulsá-lo-eis. Porque a terra, como diz aqui, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite vocês, para que a terra não rejeite vocês. Você sabe que vomitar é quando o teu organismo rejeita algo que você ingere. Teu organismo não aceita, então ele começa a vir, vai subindo, desce, volta, você quer segurar, mas tem uma hora que mesmo você querendo segurar, você acaba vomitando. Ou senão você morre. Se você não vomitar, você pode ingerir, descer para o pulmão, ter uma embolia e aí por diante e acabar morrendo. Então o que Deus está dizendo? A terra vai chegar um momento que não vai suportar vocês e vai querer expulsar vocês daqui. Então vocês devem guardar os meus mandamentos e os meus estatutos, para que o local aonde vocês estão entrando não esteja contaminado, porque a terra está contaminada, porque os moradores antes de vós contaminaram o lugar. Mesmo antes de vocês chegarem, alguém já contaminou o ambiente. Vocês não estão contaminando, mas alguém já contaminou. Mas eu vou santificar o lugar, vou purificar o lugar, e vocês entrarão nesta terra de novo. Então vive uma vida de santidade, vive uma vida de obediência à minha palavra, guarde os meus mandatos e os meus estatutos nesta terra, e vocês serão abençoados nessa terra. Não vai ter nenhuma oposição contra vocês. Então vivam em santidade neste lugar, vivam em obediência neste lugar, para que vocês não tenham danos e nenhum prejuízo e nenhuma perda, porque a terra já está contaminada antes de vocês chegarem. Para que a terra não vos vomite, havendo a vós contaminado. Deus está dizendo, eles contaminaram, mas vocês não podem contaminar esta terra. Vocês terão que estar levando uma vida nesta terra de santificação. Se vocês não viverem uma vida de santificação, vai chegar uma hora que a terra vai te vomitar e ela vai te destruir. Vai ter uma hora que nem a natureza vai aguentar tanta iniquidade, tanto pecado, tanta desobediência da sua parte. Vai chegar uma hora que a própria vida à tua volta começa a ser contra você. E aí você não entende porque as coisas estão dando errado na tua vida. Aí você não entende porque as coisas não estão funcionando para você. Porque o ambiente que você está, ou alguém antes de você contaminou, ou você está contaminando o local aonde você está. E por você estar contaminando o local, ou alguém contaminou, então está havendo a maldição, está havendo a destruição dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aonde você chega, o ambiente é contaminado, porque a terra está contaminada. E aí Deus diz o seguinte, versículo 28, porque a terra, para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou, olha só Deus dizendo, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. O povo que estava antes de vocês pagaram caríssimo. Vai acontecer o mesmo com vocês também. Você vê que Deus não faz acepção de pessoas, mesmo sendo o povo dele? Ah, pastor, está acontecendo mal sobre todo mundo aí na terra.
Se você não estiver guardando a palavra de Deus, temendo a Deus, vai acontecer o mesmo com a tua vida. Ah, pastor, tem gente morrendo assassinada lá fora. Se você não vigiar, você também será assassinado. Pastor, tem gente sendo destruída lá fora. Se você não vigiar, também você será destruído. Pastor, Deus faz isso. Olha ele dizendo aqui, para que a terra não vos vomite, como vomitou a gente que estava nela antes de vocês. Ou seja, por eles tanto contaminar o lugar, eles foram destruídos, e eu estou substituindo eles. E se vocês chegarem nessa terra e começar a agir do mesmo jeito, vai proceder com vocês da mesma forma, do mesmo jeito, porque o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo, minha gente. O que sucede a um, sucede a outro. Não pense você que só pelo fato de vir à igreja, trazer uma Bíblia, participar de um culto, isso já é o suficiente. Não, veja que Deus está dizendo: e vós guardeis os meus estatutos e os meus juízos, e não deve fazer nenhuma dessas abominações. Se vocês permitirem qualquer uma dessas abominações, vocês serão destruídos. E quais são as abominações que esse povo da terra de Canaã cometeu? Primeiro, casamentos ilícitos, vários casamentos irregulares, homem com homem, mulher com mulher, sexo antes do casamento, fornicação, prostituição, roubo, morte, adultério, mentiras, falso juramento, todo tipo de iniquidade e abominação esse povo cometeram, a ponto de o povo da terra de Canaã se deitava com a própria tia, via a nudez do pai, via a nudez da filha, via a nudez da mãe, e era uma pouca vergonha, uniões abomináveis, terríveis, mulher com mulher, homem com homem, roubo, furto, todo tipo de pecado, todo tipo de abominação, e essas atitudes foram contaminando a terra, e à medida que foi contaminando a terra, Deus disse: não dá mais para esse povo, vou substituí-los, vou colocar outros no lugar dele. Se você continuar contaminando o teu ambiente, a tua casa, a tua vida, Deus vem e te tira dessa terra. Deus te tira dessa terra e coloca outro no teu lugar que vai santificar o lugar, que vai purificar o lugar. Se você não cuidar da tua família e santificar a tua casa será destruída, a tua casa será devastada, porque você é a pessoa responsável para manter a santificação naquele lugar. Quando Deus deu Éden para o primeiro casal, estava na responsabilidade de Adão e de Eva o jardim do Éden, para lavrar e guardar. Vamos lá no livro do Gênesis para você ver isso. Olha só a responsabilidade do primeiro casal. Era cuidar daquele lugar, guardar aquele lugar, para que aquele lugar não fosse contaminado. Era a responsabilidade do primeiro casal guardar, era como se fosse a casa deles o Éden. Mas eles não tomaram nenhum cuidado, simplesmente desobedeceram, não guardou o mandado, o estatuto de Deus. Livro do Gênesis, quando Deus forma o homem e o põe no jardim. Olha só, capítulo de número 2, versículo 15, olha só aqui: era dever do homem guardar o lugar. Guardar para quê, pastor? Por que precisava guardar aquele lugar? Se não tinha perigo nenhum, não tinha ladrão, não tinha animal feroz, os animais se sujeitavam a Adão, Adão olhava para o animal, falava com o animal obedecia. Tem que guardar aquele lugar para quê? Se é um lugar extremamente santo, Deus se manifesta todo dia na viração do dia, no pôr do sol Deus vem naquele jardim, é a casa do casal, ali é a casa do Adão e da Eva, porque Deus organiza toda a terra e planta no Éden um jardim. Ele plantou no Éden um jardim. O Éden já existe, mas dentro do Éden ele plantou um jardim. Olha só, o jardim é a casa do casal, é onde eles habitam, na terra.
E Deus disse, no capítulo de número 2, verso 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar. E o que, igreja? E guardar. Tem que guardar esse lugar, hein, Adão? Você vai ter que proteger esse lugar. Proteger. Mas aqui não tem nenhum perigo. Tem perigos rondando por aí que vai querer entrar e contaminar esse lugar. Se você permitir que entre contaminação nesse lugar, eu vou te expulsar daqui de dentro, hein? Escute o que Deus está te dizendo. Vai chegar uma hora que Deus acaba te expulsando do trabalho, do convívio social, da presença dele, porque você não está guardando, você não está protegendo o teu jardim, a tua casa, a tua família, a tua vida. Você está permitindo com que a tua casa, tua vida seja contaminada, e você não está vigiando. Você está deixando que as coisas deste mundo entrem na tua casa e entrem na sua vida. Quantas pessoas estão contaminando a sua casa com prostituição, contaminando a sua vida com mentira, com engano, com roubo, com furto, estão contaminando a sua vida com indisplicência, com desobediência à palavra de Deus. E a pessoa vai contaminando o lugar, ela não guarda. E guardareis os meus estatutos e os meus juízos, para que esse lugar não seja contaminado. Deus havia dado uma ordem a Adão e a Eva: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Guarde esse lugar, guarde a minha palavra, para que esse lugar não seja contaminado. É dever seu, você é o cabeça aqui dentro, Adão. E se esse lugar ser contaminado, você será o culpado. Você vai trazer maldição para a terra. Você vai trazer destruição para todo ser humano se você contaminar esse lugar e contaminar também a sua vida, porque essa contaminação vai passar de você para os teus filhos e pela tua geração para sempre. Porque o que um ambiente contaminado faz? Ele contamina todos que estão ali envolvidos naquele ambiente. Então Deus disse: guarda o lugar, cuide deste lugar, guarde. E o que Adão fez? Ele guardou? Não, a serpente, o diabo, quer entrar de alguma forma naquele jardim, para contaminar o jardim, contaminar o homem, porque ele sabe, se contaminar o homem, contamina o jardim. E se contaminar o homem, contaminar o jardim, não pode mais ficar ali, vai ter que ser expulso dali. O Éden é um lugar de delícias. A palavra Gar Éden em hebraico quer dizer lugar de prazer e de delícias. Eles estão em um lugar que é de extrema alegria e abundância de vida, que proporciona a eles felicidade extrema e prazer extremo, de gozo eterno de alegria naquele lugar. Só que este lugar é de prazer e de delícias enquanto este lugar não está contaminado, enquanto a vida deles não está contaminada com o pecado. Então a serpente dá uma abertura para que Satanás incorpore nela. Quando Satanás incorpora na serpente, toma a serpente e começa a falar na boca da serpente, o lugar já está contaminado, porque aonde o diabo chega, contamina o ambiente. O mal já está ali. Qual é o primeiro passo dele? Contaminar agora a mulher. Porque se ele contaminar a mulher tem contato com o marido. Contaminando a mulher, eu também contamino o marido. Se eu contaminar o Adão, quando ele se deitar com a mulher e coabitar e gerar filhos, os filhos já nascerão contaminados. Então o diabo diz: eu preciso entrar nesta casa, eu preciso entrar nessa vida e contaminar, porque se eu contaminá-los, eles serão expulsos da presença de Deus e vão para este mundo contaminar a terra.
E todos que nascerem pós eles vão viver uma vida contaminada e vão contaminar a terra. E você viu que o nível de contaminação foi tão exacerbado que em Gênesis 6 Deus diz: eu vou acabar com a raça humana inteira. Porque o nível de pecado está muito exacerbado. Olha só, o nível de contaminação foi crescendo, que para lavar a terra foi necessário o dilúvio. Escute o que eu vou te dizer. O nível de impureza, o nível de abominação, depois de Adão, passando para Eva para a semente dela e de Adão, foi tão alta e foi aumentando a contaminação na terra, que quando chegou nos dias de Noé, Deus disse: basta, vou acabar com todo mundo. Vou eliminar todos os moradores dessa terra. Ninguém mais pode viver nesse planeta e vou lavar. E com o que se purifica, minha gente, as coisas, hein? Com duas coisas se pode fazer uma purificação. Dependendo dos elementos que estão envolvidos, água. E dependendo de outros elementos, fogo. Quando o nível de contaminação é gigantesco no planeta, Deus decidiu dizer: eu vou limpar. Vou tirar todo mundo da terra. Salvou só 8 pessoas, Noé e toda a sua casa, porque entrou na arca. Somente. Isso começou aonde esse nível de contaminação? No Éden. E quando entrou no Éden, contaminou o ambiente, Deus expulsou. Quando Deus expulsa do Éden, eles vão viver na terra. A terra está contaminada. Olha Deus expulsando o primeiro casal aqui para fora do jardim. Veja no livro do Gênesis capítulo 3, versículo 23. Estou no livro do Gênesis capítulo, versículo de número 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Veja que agora eles não vão guardar a terra. Agora eles só vão o quê? Lavrar. Não tem mais o que guardar, já contaminou. O inimigo já entrou, não tem mais o que guardar. Já está tudo contaminado. Eles estão contaminados e a terra também. Não há mais o que guardar. Não há mais o que proteger. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha a palavra guardar de novo. Só que agora, uma espada inflamada que vai protegendo o caminho da árvore da vida. Como se fosse uma câmera monitorando para que ninguém entre. Um anjo na entrada do jardim para que ninguém entre e contamine o lugar. Porque o lugar é santo, é o jardim de Deus. Ninguém pode entrar lá contaminado. Ninguém pode ficar lá dentro contaminado. Uma pessoa contaminada não pode ficar lá dentro. Então ele expulsou Adão e Eva, que estão contaminados, e por estarem contaminados vão contaminar a terra. Por isso que Deus disse: maldita é a terra por causa de ti, Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, até que torne ao pó, porque do pó foi tomado, Adão. Porque você contaminou a terra, maldita é a terra. Você fez a terra maldita porque você não guardou. Você deixou que Satanás entrasse e contaminasse o ambiente. Você não pode deixar, minha gente, você tem que guardar, você tem que fechar as portas da tua casa e não permitir que as coisas deste mundo entrem dentro da tua casa, porque a tua casa tem que ser um jardim de Deus. A tua vida, ninguém pode entrar na tua vida não. Quem é que está entrando na tua vida? Sua vida é um templo, é uma habitação de Deus, é onde Deus mora, e aonde Deus habita não pode ter contaminação. Em Levítico e em Números você leu comigo: eu sou o Senhor que habito no meio de vós. E aonde Deus habita, Ele não aceita contaminação. Ele habitava dentro do Éden, mas quando Adão e Eva contaminaram o lugar, Deus disse: aqui dentro não vai ficar. Pessoas que estão contaminadas não vão entrar no reino de Deus. Estão fechando as portas da salvação. Estão fechando a porta da salvação para a sua família e para a sua própria vida.
Então eles permitem que algo abominável entre dentro da casa, dentro do jardim do Éden, como se fosse algo normal, a serpente entrar, e isso trouxe contaminação, abominação. Deus disse: não dá. É o que Deus está fazendo com o pessoal de Canaã. Vocês cometeram abominações, vocês serão vomitados. Vocês agora vão substituir eles. Vocês sendo o substituto deles, vocês devem viver uma vida de santidade. Vocês devem guardar os meus estatutos e juízos e não cometer as mesmas práticas que eles cometiam. Escute, igreja, você não pode estar cometendo as mesmas práticas que as pessoas desse mundo estão cometendo. Vai ficar deixando entrar cerveja dentro da tua casa? Vai ficar deixando entrar idolatria dentro da tua casa? Você está contaminando o ambiente. Vai deixar a pornografia pela internet, pelas mídias, sites de prostituição, livros esotéricos, livros de necromancia, de consulta a mortos, livros espíritas. Não, pastor, é que eu gosto de ler. Ah, pastor, é o que eu gosto de lá, tem lá uma ferradura para dar sorte. Se desse sorte, o cavalo não tinha perdido a ferradura. Só fala que vai dar sorte a ferradura. Pastor, tem um pezinho de coelho para dar sorte. Se desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé dele. A pessoa diz: não, eu gosto de um trevo de 4 folhas. Tem lá DVDs de filmes de terror, de invocação a demônio. E a pessoa assiste entrando na casa dela, a serpente entrando na casa dela, e ela dizendo: não, não tem problema. Contaminando a tua vida. Quantos esses filmes de Hollywood, cheio de tecnologia, que muitas vezes é invocação a demônios, e a pessoa está lá na sala da casa dela, um ritual de invocação a demônios, e ela deixando. Está contaminando a casa, está contaminando o ambiente, e não só a tua casa, mas a tua vida. Aí a pessoa não entende, porque muitas vezes a casa não está tendo bênção, porque ela diz: eu estou na igreja, mas as coisas não acontecem. Estou na igreja, mas as coisas não prosperam. Por quê? Porque Deus não permite que a bênção venha sobre esta casa. Deus não permite que esta casa seja abençoada, porque a pessoa vai colocando um monte e permitindo as coisas deste mundo, idolatria, rituais de feitiçaria, desobediência à palavra de Deus dentro de casa, amuletos, adultério, prostituição, a idolatria, divórcio. Todas essas coisas abomináveis a pessoa vai deixando dentro de casa. Você não pode permitir essas coisas dentro de casa. Pastor, meu filho gosta, hora para quebrar, hora para queimar. Se você não pode tirar, Deus, eu não quero que meus filhos vejam isso. Deus, queima esse videogame, queima esse computador, porque não está edificando nada. Pelo contrário, Satanás, a serpente, está entrando no teu lar, na tua casa e na vida dos teus, impedindo que a salvação ocorra na sua casa, impedindo que a tua família seja salva, para que você e a tua casa vivem brigando, vivem em raiva, briga, discórdia, falta de prosperidade. Aí a pessoa não entende: ah, porque eu não prospero? Porque fica com uma nota de $1 dentro da carteira, dizendo é para trazer mais dinheiro. Ah, pastor, é um trevo de 4 folhas, é uma arruda, é comigo ninguém pode, é a espada de São Jorge. Pastor, eu tenho um elefantezinho lá em casa. Ah, pastor, com traseiro para a rua, para tirar os maus fluidos. Pastor, eu tenho uma piramidezinha assim, olha que coisa, que é bonito, eu tenho uns anjinhos, uns gnomos. Pastor, eu gosto de usar amuletos pendurados no pescoço. E a pessoa pensa: isso não tem problema, pastor. Tem, porque isso não é costume de quem serve a Deus, isso é costume das nações. E as nações, quando praticam isso, Deus disse: contamina a terra e eu vou vomitar de diante da minha face. Mas se você dizer: eu vou guardar a palavra de Deus, isso na minha casa eu vou proibir, isso na minha casa não vai entrar, na minha casa não vai usar droga, na minha casa não vai ter bebedeira, na minha casa não vai haver prostituição, na minha casa
não vai haver promiscuidade, na minha casa será simplesmente um jardim de Deus, para que a presença de Deus venha e habite na minha casa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a tua casa não venha a ter doenças, maldições, misérias, mas que a tua casa venha a ter a bênção do Deus Todo-Poderoso. Você não pode permitir que essas coisas contaminem a sua casa. Você não pode colocar essas coisas dentro de casa. Tem gente que se converteu, mas tem um bar dentro de casa ainda. Ah, pastor, é de enfeite, enfeite. Anda com a cruzona pendurada, nada contra. Mas você andaria com a arma que matou seu filho pendurada no peito? Então a pessoa pendura uma cruz, misticismo, secretismo religioso. Pastor, o que é secretismo religioso? É a mistura do santo com o profano. E as pessoas dizem, não tem nada a ver, não faz mal. Coisas que contaminam a sua vida, marcas no corpo. A pessoa se converteu, você é templo de Deus. Prostituição, promiscuidade. A pessoa diz, não tem problema, pastor, olha, depois eu peço perdão. E a gente não pode. Eles pegavam os lancetas e marcavam os corpos. Olha que nível chegou as abominações da terra de Canaã. E eles achavam que não tinha problema pegar algo contaminado e colocar dentro de casa. A pessoa pega, ganha presentes, não sabe de onde vem, põe dentro de casa. A pessoa diz, não tem problema, pastor, não faz mal não. Pastor João Misael Palharim, sexta-feira lá na nossa sede nacional, ele contou algo, baseando-se nisso, que ele ganhou a garrafa de uísque numa caixa e ele colocou sobre a geladeira dele. E ele disse para o pai e para a mãe dele que na época bebia, estavam afastados do evangelho, o pastor Ulisses e a pastora Elza Palharim. E disse, mãe, pai e os 3 irmãos dele, ninguém bebe isso é meu, eu vou beber com a namoradinha que ele tinha 22 anos na época, e ele nunca tinha entrado numa igreja, apesar de seus pais serem convertidos, mas porém afastados do evangelho. E ele colocou em cima da geladeira, e depois daquilo em diante, ele começou a ficar meio depressivo, muito depressivo, chorava à toa, uma angústia, começou a ter pesadelos e perturbações de noite. E ele não sabia o que estava ocorrendo na vida dele, que estava tudo tão bem de repente. E esse começou a ter várias perturbações, até que a tia dele, a irmã da pastora Elza, disse, Elza, você tem que pegar esse menino e levar para os crentes orar. Porque ele deve ter alguma perturbação espiritual, leva para os crentes orar. E aí a irmã Elza pegou o pastor Misael e levou para uma irmãzinha de oração. E quando a senhora bateu o olho nele, Deus revelou para a senhorinha, meu filho, na tua casa tem isso e isso. Ela descreveu não só a embalagem, mas o que tinha dentro da embalagem. E ela disse, meu filho, o que é isto? Ele falou, é um presente que eu ganhei, é um uísque. Ela falou, não beba, porque isso foi consagrado. As entidades fizeram uma obra de feitiçaria em cima disso. Tira da tua casa. E ele tirou, jogou fora, começou a frequentar a igreja e já vai mais quase de 40 anos no evangelho, desde então não se desviou mais. Mas algo que estava dentro da casa dele, consagrado, que ele pensou que era um presente, sem nenhum tipo de ofensa nenhuma, colocou dentro de casa. E quantas vezes a pessoa ganha coisas e coloca dentro de casa e contamina a casa, hein? Presente. Quantas vezes a pessoa não vigia, não consagra aquilo que tem? Fala, não, Senhor, olha, eu vou consagrar. Enquanto você não conhece o evangelho, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da tua insensatez. Deus não leva em conta o tempo da tua falta de conhecimento. Mas depois que você conhece, Deus não admite mais isso. Uma vez que Deus te instrui, se você permitir que essas coisas façam parte da sua vida, você contamina a sua vida e a sua casa. E as coisas começam a dar errado às vezes, e você não entende o porquê que tua vida está tão amarrada e cheia de perturbações.
Às vezes é o amuletinho que está lá, que pastor, não faz falta nenhum esse negócio, não impede nem cheira. Talvez para você não faz nenhum tipo de porém. A questão não é isso, a questão é que aquilo foi consagrado e dedicado e é uma abominação aos olhos de Deus. Eu quero que você vá comigo no livro de Isaías capítulo 24, olha o que está escrito. Isaías capítulo 24. Os cananeus eram terríveis e Deus disse: eu vou vomitar vocês, não dá para vocês continuarem aqui, porque vocês cometeram abominação. E eles não se arrependeram. Deus deu 400 anos para eles mudarem e não mudaram. As nações foram vivendo até o ponto que Deus substituiu eles e colocou Israel no lugar deles. Olha o que diz aqui, ó. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, olha aí, porque o povo contaminou. Por isso a maldição consome a terra. Você vê que a maldição começa a destruir tudo que é seu? Aí a pessoa está com a vida financeira destruída, amaldiçoada, está com o casamento com destruição, está com a vida sentimental com destruição, está com a saúde em destruição, porque a maldição começa a consumir tudo que ela tem. E a pessoa não tem uma vida abençoada. E os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Poucos sobrarão, porque Deus disse: eu vou castigá-los, eu vou executar o juízo, e vai sobrar muito pouca gente, porque eles estão contaminando a terra, eles estão metendo dentro de casa, nas suas vidas, coisas que contaminam. Você tem que fechar as portas para Satanás, minha gente. Você é o cabeça da sua casa. O livro dos Salmos de número 24 diz: levantai as portas as vossas cabeças e deixai entrar o Rei da Glória. Quem já ouviu falar desse salmo? Porta tem cabeça? Levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Quando Deus fala vossas cabeças, Deus fala das tribos de Israel, os cabeças de cada casa. Cada pessoa que serve a Deus é cabeça dentro de casa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças e deixai entrar, ou seja, o cabeça ele é responsável pelo aquilo que entra dentro da casa. Você é responsável e responsável pelos teus filhos, pela tua casa, por tudo que entra dentro da tua casa, você é responsável. Você tem a responsabilidade, e estas coisas não podem entrar na tua casa, porque o único que tem que entrar na tua casa é o Rei da Glória, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a bênção de Deus, para fazer a tua casa bendita, os teus filhos benditos, o teu trabalho bendito, tuas finanças benditas, tua saúde bendita, a tua salvação está perante Ele sempre. Você tem autoridade de deixar entrar ou não. É você que define. É você que permite. É você que permite quem é que entra e o que entra na sua vida. E o que estiver entrando na tua vida, se estiver desonrando a palavra de Deus, está contaminando a sua vida. E contaminando a sua vida, está contaminando a sua casa. Tem um exemplo na Bíblia de Acã. Os filhos de Israel iam entrar na terra. A primeira cidade a ser vencida deveria ser Jericó, uma das cidades cananeias. Era um dos primeiros povos que já iriam perder. Deus disse: rodeia a cidade 7 vezes, no último dia rodeia mais 7, troca as buzinas e os muros cairão. Porém, não pegue nada do que tem na cidade, porque será anátema. As primícias deverá ser consagrada para Deus. Não toquem nada vocês. Inclusive Josué depois lançou uma maldição sobre a cidade, sobre quem edificá-la. Quando Deus dá essa ordem, eles cercam a cidade, os muros caem, mata todo mundo, inclusive o rei de Jericó. Porém, um homem chamado Acã, cabeça da sua casa, pega
uma capa babilônica, uma certa quantidade de prata e uma cunha de ouro. E ele leva para dentro de casa. E a prata enterra debaixo da tenda. Fica quieto. Ele trouxe para dentro da casa dele a maldição. Ele contaminou a casa dele. Mas ele não só prejudicou a casa dele. Ele prejudicou todo o arraial de Israel. Quando o povo foi para Ai, uma cidade muito menor e o povo muito mais fraco e vulnerável, eles não conseguiram vencer e ainda alguns homens morreram. Pagaram com a própria vida e voltaram fugindo do inimigo. Quando Josué recebe a notícia, Josué rasga a roupa. Josué não se conforma com o que aconteceu. Como é que nós perdemos a batalha? Por que nós saímos derrotados, fracassados, enfraquecidos, amaldiçoados diante dos haititas? Por quê? Se nós vencemos Jericó, muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais protegida, os muros deles vieram ao chão, e aí que nem muro tem, perdemos a batalha. Josué chora, pranteia, e Deus disse: pss, pss, levanta, para de chorar, porque o povo pegou do anátema, e até na sua bagagem está escondido. Josué disse: como é que é? Veja aqui no livro de Josué, capítulo de número 6. Livro de Josué. Olha só o que acontece com Acã. Capítulo 7, melhor. Livro de Josué, capítulo 7. Os cananeus estão com medo. Olha só aqui agora, no capítulo de número 7, verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Você vê que a pessoa, quando começa a perder as coisas ser destruídas, ela se prostra, ela chora diante de Deus. Mas muitas vezes o problema está dentro da própria casa da pessoa, está na própria vida da pessoa, que está contaminando a vida dela, igual os moradores da terra. Aí Deus disse: Israel pecou, estão contaminados, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Olha aí. Por que eles estão amaldiçoados, os filhos de Israel? Porque tem um dos filhos de Israel que está com algo impuro, inapropriado, escondido na sua casa. Está atrapalhando a vida de todo mundo. Você não só atrapalha a tua vida, mas você acaba atrapalhando a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Todos aqueles que estão à sua volta começam a pagar um preço caro, porquanto estão amaldiçoados. Aí Deus disse: não serei mais convosco, se não arrancar o anátema do meio de vós. Levante, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: maldição, anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que arranque o anátema do meio de vós. Ou seja, tem que santificar vocês agora. Eu estou tirando um povo que comete abominação e vocês estão fazendo a mesma coisa? Mentindo, estão enganando e até escondendo dentro de casa anátema, permitindo que as vidas de vocês sejam contaminadas. Não pode continuar vencendo. Então vocês precisam se santificar, vocês precisam purificar-se, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Você tem que sair daqui hoje e dizer: Deus, eu estou saindo daqui da igreja, mas o que tiver na minha casa, na minha vida, eu vou arrancar, vou santificar, vou purificar a minha casa, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus me dará vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu filho vai
ser salva, minha filha será salva, meu trabalho vai prosperar, as pelejas vão cair por terra e eu vou triunfar no nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que fazer uma limpeza na sua casa a partir de hoje. Pastor, mas tem um santinho lá da minha mãe, tira. Ela morreu, pastor, mas deixou lá, é um altar dela, é lembrança. Não. Pastor, é um quadro. Não. Pastor, é um altar. Não, tem que tirar tudo, purifica. Pastor, é livros. Não aceite. Deus disse, vai ter que tirar. O que Josué fez? Chamou os cabeças de cada casa e disse, faça-me hoje confissão diante do Senhor. O que você fez? O que tem lá dentro da tua casa, hein? O que você colocou dentro de casa que está destruindo a nossa vida? O que tem na tua casa, Acã? Quando chegou a vez de Acã, disse, é verdade, pequei. Fiz assim, 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 está escondido lá na minha casa. Olha ele dizendo aqui, ó, capítulo de número 7, versículo 21. Ele dizendo, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra. Ninguém sabe. No meio da minha tenda, e a prata debaixo dela, ou seja, está lá escondido, ninguém sabe. É como eu disse no início da mensagem, se você não contaminou, alguém antes de você deve ter contaminado o lugar. Você não sabe quem é que morou antes de você lá? Sabe? Se alguém enterrou uma cabeça de porco lá no terreno, hein? Você sabe? Você compra um carro, não consagra. Quem é que usou ele antes de você? Você não sabe quem é que estava dentro dele. Você não sabe quem é que colocou as mãos nele. Você não sabe o que é que fez dentro dele. Assim a casa, pastor, é casa alugada. Quantas pessoas morou naquela casa antes de você? Pastor, eu comprei, mas quantas pessoas antes de você comprar morou lá? E está lá enterrada a coisa lá, trabalhos, bruxaria, altar, um monte de coisa lá debaixo que está contaminando aquele lugar. Você vê que tem lugar que não vai para frente de jeito nenhum, minha gente. Tem um lugar no Rio de Janeiro que eu não vou citar, porque eu sei que está gravando e depois vai para a internet. Tem um lugar no Rio de Janeiro que eles falam que ali é a cabeça de porco. O lugar nunca prospera. Passa 100 anos, eles dizem, pastor, continua do mesmo jeito. É igual na rua da minha avó, lá em Osasco. Quem mora naquela rua nunca vai para frente. Não vai, só vive na cachaça. Pode ir lá todo domingo, se não tiver lá, minha família então está lá, também junto. Olha, gente, eu fui criado praticamente lá, cheguei lá com 6 anos de idade. Eu não desci lá hoje não, fiquei lá na casa do meu pai. Mas se eu descesse lá hoje, está do mesmo, eu já sei aonde está a pessoa sentada. Fulano vai estar ali no bar jogando baralho, o outro sentado de frente do caça-nico, outro jogando sinuco, outro bebendo cerveja no portão. Eu já sei onde está todo mundo. E isso já se passa décadas e não muda, porque o lugar está contaminado. E sempre nós dizíamos, quem fica aqui nunca vai para frente, ou fica louco, ou fica miserável e cachaceiro. E é do mesmo jeito, drogados, cachaceiros, jogatina, continua do mesmo jeito, porque aquele lugar está contaminado. Quando eu cheguei aqui na igreja aqui de Mogi, talvez você nem sabe, eu durante 7 sexta-feira eu orei dando volta aqui. Na última sexta-feira o pastor Daniel veio aqui comigo. Eu derramei 7 garrafas de azeite aqui em volta, ó, rodando. E no última da garrafa eu fui lá em frente à igreja católica, no marco central, e derramei azeite ali e orei. Falei, Deus abençoe minha estadia aqui. Porque a cidade pode estar contaminada, mas enquanto eu estiver nessa cidade, eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre esse lugar e sobre a minha vida. Eu fiz isso, porque eu sei lá quem é que passou, fiz a mesma coisa no altar, sei lá quem é que passou aqui nesse altar antes de mim, não sei, quem é que passou na igreja, santifiquei o altar, purifiquei o altar, para quê? Para que esse lugar não esteja contaminado, e muitas vezes você não faz isso na tua casa, você chega lá no teu emprego, você não consagra o local onde você trabalha, você sabe quem é que comandou aquilo dali, se não foi antes um macumbeiro, um feiticeiro e etc, e outros, independente ou até mesmo, ainda que não seja uma pessoa de outra religião, mas até um crente desobediente que viveu ali e não obedeceu a Deus e tornou aquele lugar maldito, porque não é somente quem não é da fé que contamina o lugar, não, quem é da fé também contamina.
Então você não pode de jeito nenhum aceitar isso dentro da sua casa e nem aonde você está, porque o local que aonde você está tem que ser um jardim de Deus, tem que ser um lugar de paz, um lugar de muitas delícias e um lugar aonde quando você estiver, você venha ter vida e vida com abundância, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você tenha alegria no teu trabalho, tenha alegria na igreja, tenha alegria onde você for, a bênção de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus Cristo. Então você precisa fazer uma purificação na tua casa. E o que fez para me encerrar? O que fez Josué? Mandou chamar Acã, vem aqui. Mandou 2 mensageiros lá na casa dele e diz: vê lá se está lá, achou. Trouxeram o que achou, trouxeram os bois, trouxeram vacas, ovelhas, os filhos, a esposa, tudo que tinha, e levou para o vale de Acor e meteu fogo. Matou o Acã. Veja aqui no capítulo 7, ó, versículo de número 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua casa, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor, que quer dizer vale da perturbação. Você vê que a pessoa que contamina um lugar, ela vive em perturbação? Tem perturbações, a pessoa não tem paz, fica em perturbação, a pessoa não tem paz nenhuma. E disse Josué: por que nos turbastes? Por que tu nos trouxe perturbação? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedra. Porque há coisas que se purificam com água, outras é com fogo. Se você que já passou pelas águas do batismo continua contaminando a sua vida, só resta uma coisa para acabar com isso: o fogo do inferno. Para onde você quer ir? Para o vale da perturbação, para o inferno? O fogo te espera com as tuas contaminações. Você e toda a tua casa e tudo que tu tens será lançado no lago de fogo e enxofre. Porque você já foi lavado com água pelo batismo. Só resta agora uma única coisa para Deus acabar com essa contaminação: o lago de fogo e enxofre. E muita gente só vai parar quando chegar no inferno. E lá não vai ter mais jeito, hein? Lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se você continuar contaminando a tua vida, vai chegar o dia que Deus vai purificar toda a contaminação desse planeta com fogo. Com fogo. De que lado você vai estar? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo pregou em Éfeso e as pessoas se converteram em Éfeso, todos aqueles que praticavam as artes mágicas pegaram os livros de magia e trouxeram e queimaram no meio da praça. Não deram para ninguém, queimaram. Porque o que contamina tem que ser queimado. Tem que ser queimado. Veja lá em Atos 19, verso de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículo 18 e 19. Muitos dos que tinham crido vieram confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram os seus livros que estavam em casa e os queimaram na presença de todos. Olha aí.